Me chamo Clara, sou enfermeira. O anúncio era direto e, de certa forma, urgente. Procura-se enfermeira com experiência para trabalho exclusivo. Boa remuneração. No começo, achei que era algum tipo de engano. Não parecia algo que surgiria em um grupo de profissionais de enfermagem. Mas, diante das contas acumuladas e do custo crescente da faculdade da minha irmã, resolvi enviar meu currículo. Quando recebi a ligação confirmando a vaga, fiquei aliviada e, ao mesmo tempo, com aquele frio na barriga de quem não sabe exatamente o que esperar. Na tarde da minha chegada, o carro do serviço de transporte me deixou diante de um portão alto de ferro. Enquanto esperava que ele se abrisse, olhei ao redor. A rua era tão silenciosa que até os passos do vento nas folhas podiam ser ouvidos. O portão rangeu quando começou a abrir, revelando uma alameda de pedras ladeada por árvores enormes. Ao final dela, uma casa. Ou melhor, uma mansão. Grande o suficiente para intimidar qualquer um, mas com um ar de abandono que me deixou desconfortável. Fui recebida por um homem alto e de aparência séria, que se apresentou como Sr. Álvaro, o mordomo da casa. Ele parecia estar no cargo há décadas, com uma postura impecável e um olhar que avaliava cada detalhe. A senhorita Clara, certo? Por aqui, por favor. Seu tom era educado, mas distante. Não houve muita conversa enquanto ele me guiava pelos corredores da casa, que eram tão impressionantes quanto melancólicos. Tudo parecia imenso. Os tetos eram altos, as paredes cobertas de quadros que pareciam retratar ancestrais, e os móveis, todos antigos, emitiam um leve cheiro de cera de madeira misturado ao perfume discreto de flores frescas. Apesar disso, não havia vida naqueles ambientes. As cortinas estavam sempre semi-abertas, filtrando a luz natural, e o silêncio só era quebrado pelos passos firmes de Álvaro e os meus, hesitantes. Quando finalmente chegamos ao quarto do Sr. Eduardo, senti meu coração acelerar. Ele estava sentado em uma poltrona próxima à janela, com um cobertor repousado sobre as pernas. Seu rosto era marcado por rugas profundas, mas seus olhos, esses sim, eram o que mais chamava atenção. Intensos, atentos, como se ele pudesse enxergar além do que estava à sua frente. Boa tarde, senhorita Clara, disse ele, com uma voz baixa e arrastada, mas carregada de autoridade. Espero que esteja preparada para trabalhar em um lugar onde as palavras são poucas. Eu balancei a cabeça em confirmação, tentando ignorar o leve tremor nas mãos. Ele me observou por um momento que pareceu mais longo do que realmente era, antes de voltar seu olhar para a janela. Álvaro tocou meu ombro levemente, um gesto para que eu o acompanhasse para fora do quarto. Há algumas regras importantes, disse ele assim que fechamos a porta. Discrição é prioridade. O Sr. Eduardo não gosta de perguntas pessoais, e espera-se que a senhorita siga essa conduta. Entendido? Assenti, mas algo no tom de sua voz me fez sentir que ele sabia mais do que dizia. Depois de me instalar no quarto que haviam reservado para mim, sentei na cama por um momento, absorvendo tudo. Algo naquela casa não parecia certo. Era o tipo de lugar que carregava mais do que paredes e móveis, havia uma história ali, algo que parecia pulsar no silêncio. Eu não sabia o que era, mas a sensação de que estava prestes a descobrir não me deixava em paz. Os primeiros dias na mansão foram um misto de adaptação e desconforto. A rotina com o Sr. Eduardo era meticulosamente organizada. Ele não exigia muito de mim, exceto para ajudá-lo com os remédios, algumas tarefas simples e estar presente quando precisasse. Era claro que ele preferia o silêncio. Nossas conversas eram curtas, limitadas a comentários práticos. Mesmo assim, cada palavra sua parecia escolhida com cuidado, como se evitasse revelar algo além do necessário. Passei a explorar a casa nos momentos de folga, tentando me familiarizar com aquele ambiente tão diferente do meu mundo. A mansão era imensa, mas parecia vazia. Os quartos estavam fechados, como se ninguém tivesse entrado neles há anos. Uma vez, tentei abrir uma porta que parecia dar para um escritório, mas estava trancada. Fiquei imaginando por que alguém com tanto espaço optaria por viver de forma tão limitada. O Sr. Álvaro, sempre atento, parecia surgir do nada toda vez que eu desviava um pouco do meu trabalho.
Ele nunca foi rude, mas o jeito como me observava era inquietante. Está tudo bem, senhorita Clara? Ele perguntava, sempre de maneira polida, mas com um olhar que me fazia sentir que estava sendo avaliada. Respondi que sim, mas aquela sensação de estar sendo vigiada não desaparecia. Enquanto isso, comecei a notar detalhes sobre o Sr. Eduardo que me intrigavam. Ele passava horas olhando pela janela, observando o jardim negligenciado. Parecia perdido em pensamentos, como se carregasse o peso de algo que não podia compartilhar. Às vezes, ele sussurrava algo para si mesmo, palavras que eu não conseguia decifrar. Perguntar não era uma opção, não apenas por respeito, mas porque eu sabia que ele nunca responderia. O ambiente da casa também não ajudava a aliviar a tensão. Os dias eram longos, e a ausência de outros sons, sem televisão, música ou até mesmo o barulho de passos além dos meus e dos de Álvaro, tornava tudo quase claustrofóbico. À noite, o silêncio era ainda mais opressor, quebrado apenas pelo som do vento atravessando as árvores do lado de fora. Apesar disso, comecei a me acostumar com a rotina. As refeições eram servidas pontualmente, e a interação com Eduardo seguia um ritmo previsível. Mas a cada dia que passava, minha curiosidade crescia. Era como se a casa guardasse histórias que se recusavam a ficar enterradas, sussurrando segredos que eu ainda não podia entender. Em uma dessas noites, enquanto organizava algumas gavetas no meu quarto, encontrei um pequeno caderno deixado ali, provavelmente por outro funcionário. Não tinha anotações recentes, mas havia algo estranho. Várias páginas estavam faltando, arrancadas cuidadosamente. Segurei o caderno por um momento, pensando no que poderia ter sido escrito ali. Talvez fosse apenas imaginação minha, mas naquele instante, tive certeza de que havia mais naquela casa do que eu podia ver. A casa parecia mais silenciosa do que o normal naquela noite. Depois de verificar se Eduardo estava confortável e devidamente medicado, saí de seu quarto, tentando caminhar com passos leves para não quebrar a quietude. O Sr. Álvaro já havia se retirado para seus aposentos, e o corredor principal estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas por um abajur no final do caminho. Enquanto me dirigia ao meu quarto, algo chamou minha atenção. A porta do escritório, que antes estava trancada, agora estava ligeiramente entreaberta. Por um instante, pensei em ignorar, mas a curiosidade me venceu. Olhei ao redor, certificando-me de que estava sozinha, e caminhei em direção à porta. Empurrei-a com cuidado, e ela rangeu, revelando um espaço diferente de tudo o que eu havia visto na mansão até então. O escritório era pequeno, mas repleto de detalhes que o tornavam intrigante. Prateleiras abarrotadas de livros cobertos de poeira ocupavam as paredes, enquanto uma mesa de madeira escura estava organizada com precisão quase cirúrgica. Papéis, cadernos e uma antiga máquina de escrever estavam dispostos como se ninguém os tivesse tocado em anos. Porém, no canto da mesa, um cofre pequeno estava aberto, e os papéis que estavam dentro pareciam ter sido deixados de maneira apressada. Respirei fundo, lutando contra a sensação de que não deveria estar ali. Mas algo dentro de mim dizia que era importante olhar mais de perto. Aproximei-me do cofre e, hesitante, puxei um dos papéis que estava no topo da pilha. Era um documento antigo, amarelado pelo tempo, com letras que pareciam digitadas em uma máquina de escrever. A primeira frase me fez congelar. Era um relatório policial sobre um acidente de carro. Continuei lendo, o coração batendo forte, tentando absorver cada detalhe. A data e o local descritos no relatório pareciam estranhamente familiares. Um nome chamou minha atenção, e senti minhas mãos tremerem, o de Eduardo. Ele estava listado como uma das pessoas envolvidas no acidente. Por um instante, tudo à minha volta pareceu desaparecer. Meu pai costumava mencionar um acidente que mudou nossa família, mas ele nunca entrou em detalhes, e minha mãe sempre evitava o assunto. Eu não podia ter certeza se era o mesmo evento, mas as coincidências eram perturbadoras. Segurei o papel com mais força, meus pensamentos a mil. Antes que pudesse continuar minha leitura, um som no corredor me fez sobressaltar. Dobrei o relatório e o guardei no bolso do avental, rapidamente ajeitando os outros papéis no cofre. Apaguei a luz do abajur sobre a mesa e saí do escritório, tentando não fazer barulho.
No caminho de volta ao meu quarto, minha mente estava em turbulência. O que Eduardo estava escondendo? E, mais importante, por que aquele acidente parecia tão próximo da minha própria história? Não sabia ainda, mas tinha certeza de que aquilo não era uma simples coincidência. Deitada na cama, eu não conseguia pregar os olhos. O documento no bolso do meu avental parecia pesar mais do que realmente pesava. Minhas mãos tremiam enquanto o desdobrava novamente, tentando reler os detalhes com mais calma. A cada linha, mais dúvidas surgiam. A data do acidente coincidia com um período da minha infância que minha família raramente mencionava. Eu era muito jovem para lembrar claramente, mas sabia que algo trágico havia acontecido. O relatório indicava que Eduardo estava envolvido no acidente como o condutor de um dos veículos. A descrição do local também parecia vagamente familiar. Meus pais costumavam evitar falar sobre a rodovia mencionada no documento, e agora eu entendia por quê. Meu coração apertou enquanto tentava processar a conexão. Não era possível que fosse o mesmo acidente, ou era? Na manhã seguinte, Eduardo estava especialmente calado, mesmo para seus padrões. Enquanto ajustava os travesseiros em sua poltrona e verificava sua medicação, observei-o mais de perto. Seus olhos estavam fixos no jardim, mas sua expressão parecia distante, quase sombria. Será que ele também estava pensando no passado? Será que o acidente o assombrava tanto quanto começava a me perturbar? Decidi que precisava de mais informações antes de tirar conclusões. Durante meu horário livre, voltei ao meu quarto e comecei a vasculhar minhas próprias memórias. Peguei uma velha caixa de fotos que sempre levava comigo e procurei por algo que pudesse confirmar minhas suspeitas. Não havia nada diretamente ligado ao acidente, mas encontrei uma foto antiga de meus pais em um carro semelhante ao descrito no relatório. Aquilo apenas aumentou minhas dúvidas. Enquanto organizava as fotos de volta na caixa, ouvi passos no corredor. Era Álvaro, e como sempre, seu timing era perfeito. Ele bateu suavemente na porta antes de entrar. "Está tudo bem, senhorita Clara?", perguntou com seu tom habitual, mas havia algo em seus olhos que parecia mais atento do que o normal. Respondi que sim, tentando esconder minha inquietação, mas ele não parecia convencido. Depois que Álvaro saiu, sentei-me à mesa e encarei o relatório mais uma vez. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Confrontar Eduardo diretamente parecia impossível. Ele era um homem reservado e, considerando a seriedade do documento, provavelmente negaria qualquer coisa. Ao mesmo tempo, senti que precisava saber mais. Havia uma inquietação crescente dentro de mim, como se todas as peças estivessem à minha frente, mas ainda faltasse algo essencial para conectar tudo. O que Eduardo estava escondendo? E por que aquele acidente parecia tão próximo da minha própria história? A tensão entre Eduardo e eu era palpável. Ele não havia dito nada fora do habitual, mas percebi que seus olhos agora me observavam com mais frequência, como se buscassem respostas que eu ainda não tinha dado. Cada vez que eu entrava no quarto para realizar minhas tarefas, sentia que ele sabia algo sobre minha inquietação. Ou talvez fosse apenas minha própria culpa me traindo. Durante uma tarde, enquanto eu ajustava os travesseiros em sua poltrona, ele quebrou o silêncio. "Você parece distraída, Clara. Algo está te incomodando?" Sua voz era grave, mas carregava uma nota de preocupação genuína, o que me pegou de surpresa. Engoli em seco, tentando manter a calma. "Não, senhor Eduardo. Apenas pensamentos meus", respondi, com o melhor sorriso que consegui fingir. Ele me observou por um momento que pareceu uma eternidade. "Pensamentos podem ser mais perigosos do que palavras, sabe?", disse ele, com um olhar enigmático. Não sabia o que aquilo significava, mas senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo no tom dele que parecia um convite ou um alerta. Naquela noite, não consegui mais me segurar. Peguei o relatório que tinha guardado e decidi lê-lo novamente. Desta vez, cada palavra parecia gritar comigo. O nome de Eduardo, a descrição do acidente, a menção a vítimas cujas identidades foram preservadas no documento, tudo parecia convergir para uma única pergunta:
Que papel ele realmente desempenhou naquela tragédia? Na manhã seguinte, Eduardo parecia ainda mais introspectivo. Enquanto eu ajudava a se sentar, ele falou sem me encarar: às vezes, o passado nos encontra, mesmo quando tentamos esquecê-lo. As palavras me atingiram como um golpe. Será que ele sabia o que eu havia encontrado? Ou será que ele também carregava dúvidas sobre algo que nunca teve coragem de confrontar? Com o coração acelerado, decidi arriscar. Senhor Eduardo, alguma vez o senhor já sentiu que algo do passado ainda está perto demais? Perguntei, tentando soar casual, mas a hesitação em minha voz era óbvia. Ele desviou os olhos para mim, e pela primeira vez vi algo diferente em sua expressão: vulnerabilidade. Todos carregamos algo, Clara, respondeu ele, pausando como se escolhesse as palavras com cuidado. Algumas coisas são mais fáceis de enterrar do que outras. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Álvaro entrou na sala, como se estivesse monitorando cada momento. Sua presença era sempre o lembrete de que não havia espaço para perguntas abertas naquela casa. Saí do quarto com uma mistura de frustração e alívio. Não sabia se havia avançado ou recuado, mas uma coisa era certa: Eduardo sabia mais do que deixava transparecer, e o que ele sabia estava diretamente ligado ao que eu descobrira. O peso da verdade parecia mais próximo, mas ainda fora do alcance. Naquela tarde, algo estava diferente. Eduardo parecia mais inquieto, seu olhar voltava-se constantemente para a janela, mas sem a serenidade de costume. Eu preparava o chá em silêncio, tentando ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. O peso do relatório que eu havia encontrado ainda pairava sobre mim, mas não sabia como confrontá-lo diretamente. Quando entrei no quarto com a bandeja, Eduardo ergueu os olhos e falou antes mesmo que eu pudesse dizer algo: Clara, sente-se. Sua voz, embora baixa, tinha uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Coloquei a bandeja na mesinha ao lado e me sentei, sentindo minhas mãos suarem. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, suspirou profundamente e começou a falar. Eu sempre soube que este dia chegaria. Sempre soube que não poderia escapar do que aconteceu. Sua voz tremia levemente, e seus olhos, geralmente frios e calculados, pareciam mais humanos, carregados de arrependimento. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Eduardo cruzou as mãos no colo e olhou para baixo, como se estivesse tentando reunir coragem. Houve um acidente, muitos anos atrás. Algo que marcou minha vida de uma forma que nunca pude superar. Eu estava dirigindo naquela noite. Era um jantar de negócios, e havia bebido mais do que deveria. Eu achava que estava bem, mas estava errado. Meu coração começou a acelerar. Ele estava falando do acidente. O mesmo acidente. Cada palavra dele parecia encaixar mais uma peça do quebra-cabeça que vinha me atormentando. Não sei como aconteceu exatamente. Lembro-me de luzes, de um som alto e, depois, do silêncio. Quando recobrei os sentidos, percebi que havia outro carro, e pessoas dentro dele. Ele pausou, respirando fundo antes de continuar. Fiz o que qualquer covarde faria. Fui embora. Senti um nó se formar na garganta. As palavras dele eram como um golpe, mas eu não podia parar de ouvir. Ele precisava terminar. Fiquei sabendo depois que havia sobreviventes, mas nunca soube quem eram. Eu deveria ter enfrentado as consequências, mas escolhi o caminho mais fácil. Contratei advogados, paguei para que meu nome fosse mantido fora dos registros. Tudo isso me perseguiu, Clara. Todos os dias. Não consegui evitar. E o Senhor nunca pensou em procurar aquelas pessoas? Em tentar corrigir o que fez? Minha voz era mais acusadora do que eu pretendia, mas não consegui me conter. Eduardo levantou os olhos para mim, e pela primeira vez vi lágrimas. A culpa me consumiu. A cada tentativa, me sentia mais fraco. Eu sou um homem quebrado, Clara. Sempre fui. Fiquei sem palavras. O que deveria dizer?
A dor e o arrependimento dele eram visíveis, mas nada justificava o que ele havia feito. Meu coração estava dividido entre a raiva e a compaixão. Quando saí do quarto, senti como se carregasse o peso da confissão dele junto comigo. Eduardo tinha finalmente contado sua verdade, mas o que eu faria com isso? Eu mal consegui dormir naquela noite. A confissão de Eduardo ecoava em minha mente como um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido completo. Ele admitira sua culpa, mas havia algo em sua história que parecia incompleto. A maneira como ele falara, o peso nas entrelinhas, tudo indicava que havia mais. Na manhã seguinte, decidi manter minha rotina como se nada tivesse acontecido. Preparei o chá de Eduardo, arrumei seu quarto e fiz as verificações médicas. Ele parecia exausto, como se o ato de se abrir tivesse drenado o pouco de energia que ainda lhe restava. Enquanto ajustava os travesseiros, notei que ele evitava meu olhar, como se temesse que eu o julgasse mais do que já havia feito em silêncio. Mais tarde, enquanto organizava alguns materiais no corredor, ouvi passos suaves se aproximando. Álvaro, com seu costumeiro semblante impassível, apareceu. Ele parou ao meu lado e, por um momento, não disse nada. Depois, em um tom mais baixo do que o normal, começou: Senhorita Clara, o senhor Eduardo confia em você. Mas tenho certeza de que ele não lhe contou tudo. Aquilo foi como um golpe. Eu sabia que Álvaro era próximo de Eduardo, mas até aquele momento, ele parecia apenas cumprir suas funções, sem se envolver emocionalmente. Agora, sua postura mudou. Havia algo em sua expressão que parecia um aviso, uma tentativa de proteger algo, ou alguém. Álvaro, o que mais ele está escondendo? Perguntei, tentando manter a calma. Ele me olhou por um instante, como se estivesse ponderando se deveria ou não falar. Então, deu um passo à frente, se certificando de que ninguém mais pudesse ouvir. Existem coisas que ele fez para proteger a si mesmo, sim, mas também há coisas que ele fez para proteger outros. Você acha que a verdade que ele lhe contou é a mais difícil? Há algo pior. Minha cabeça começou a girar. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele continuou: Você precisa entender que o senhor Eduardo já enfrentou o que podia. Ele carrega culpas que não são apenas dele. E você? O que está escondendo, Álvaro? Pressionei, sentindo que estava perto de algo importante. Ele hesitou, como se suas palavras carregassem um peso que ele não queria assumir. Eu fiz o que foi necessário para manter a vida dele intacta. Para manter a história longe dos olhos errados. Se você decidir cavar mais fundo, Clara, esteja preparada para o que vai encontrar. Sem esperar minha resposta, ele se afastou, deixando-me sozinha no corredor. Suas palavras eram enigmáticas, mas carregavam uma ameaça implícita. Eduardo não era o único guardando segredos. Álvaro estava tão envolvido quanto ele, talvez até mais. Minha determinação se fortaleceu. Eu precisava descobrir a verdade completa, não importava o quão difícil fosse enfrentá-la. As palavras de Álvaro não saíam da minha mente. Ele havia sugerido que a confissão de Eduardo era apenas a ponta do iceberg, e aquilo me deixou inquieta. Cada passo na mansão parecia mais pesado, como se o lugar inteiro estivesse impregnado de segredos que eu não sabia se deveria desenterrar. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim gritava por respostas. Eu precisava saber. Decidi confrontar Eduardo novamente, mesmo que isso significasse ultrapassar limites. Ao entrar no quarto, encontrei-o sentado na mesma poltrona de sempre, com o olhar perdido na janela. Ele parecia ainda mais frágil, como se o peso do que havia contado tivesse sugado a pouca energia que lhe restava. Respirei fundo antes de falar. Senhor Eduardo, precisamos conversar, disse, tentando manter minha voz firme. Ele virou a cabeça lentamente, me observando com olhos que carregavam mais dor do que resistência. Você tem mais perguntas, não é? Ele respondeu, com um tom que misturava resignação e exaustão. Eu sabia que isso iria acontecer. Álvaro me disse que o senhor não me contou tudo. Que há algo pior. Minha voz tremia um pouco, mas continuei. Se quer que eu realmente entenda, preciso saber a verdade completa. Tudo.
Ele ficou em silêncio por um momento, esfregando as mãos como se tentasse se aquecer, mesmo com o cobertor sobre as pernas. Então, falou, quase num sussurro: o acidente foi apenas o começo, Clara. Há algo que mantive escondido, não por mim, mas para proteger outros. Aquela frase fez meu coração disparar. Ele continuou, sua voz ficando mais fraca a cada palavra. Uma das pessoas no outro carro, havia uma criança. Uma menina. Eu fiquei sabendo que ela sobreviveu, mas não pude procurar por ela. Não diretamente. Então, Álvaro cuidou disso por mim. Senti meu corpo congelar. Uma menina sobrevivente. Cada detalhe fazia sentido, mas ao mesmo tempo parecia impossível. Antes que eu pudesse perguntar mais, Eduardo me interrompeu. Eu não sei o que aconteceu com ela depois. Eu só sei que a culpa me devorou todos esses anos. Tudo que fiz foi para garantir que ela tivesse uma chance, mesmo sem saber que eu existia. As palavras dele ecoavam em minha cabeça. Eduardo não apenas havia abandonado o local do acidente, ele sabia que havia deixado para trás uma vida que poderia ter mudado para sempre por sua escolha. E agora, ele confessava ter confiado a Álvaro o destino dessa criança. Levantei-me, tentando esconder a mistura de emoções que me consumia, raiva, confusão, e uma suspeita crescente que não conseguia ignorar. Eduardo parecia exausto, mas também aliviado por finalmente ter dito tudo. Saí do quarto com passos rápidos, o coração disparado. Álvaro sabia de tudo. E eu estava determinada a confrontá-lo. Não havia mais volta. Era hora de expor toda a verdade, independentemente do que isso significasse para mim ou para Eduardo. Depois do que Eduardo havia revelado, senti que a tensão na mansão havia atingido um ponto de ruptura. Passei o resto da noite refletindo sobre tudo o que ouvi, tentando processar as peças desse quebra-cabeça. Ele mencionara uma criança sobrevivente e um envolvimento direto de Álvaro no que aconteceu depois do acidente. As implicações eram profundas, mas também pessoais. Algo dentro de mim dizia que eu estava mais conectada a essa história do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, decidi enfrentar Álvaro. Ele estava na cozinha, ajustando alguns talheres sobre a mesa, como sempre impecável em sua postura e conduta. Precisamos conversar, Álvaro, disse, cruzando os braços. Ele não pareceu surpreso. Largou o que estava fazendo e fez um gesto para que eu o seguisse. Fomos até uma sala menor, longe do alcance de ouvidos curiosos. Álvaro fechou a porta atrás de nós e cruzou as mãos, esperando que eu começasse. Eduardo contou sobre a criança sobrevivente. Ele disse que você cuidou de tudo. Quero saber o que isso significa, falei, tentando soar firme, mas meu coração estava disparado. Por um momento, Álvaro hesitou, como se estivesse calculando o impacto de suas palavras. Finalmente, ele suspirou. Sim, fui eu quem tomou as providências. Depois do acidente, soube que uma menina havia sido resgatada, mas sua família não sobreviveu. Ela foi levada a um orfanato, e Eduardo me instruiu a garantir que ela tivesse todo o apoio necessário. Ele nunca quis que ela soubesse sobre seu envolvimento, mas também não quis abandoná-la completamente. Minha respiração ficou irregular. As palavras dele eram como peças finais de um quebra-cabeça que eu não sabia que estava montando. Qual era o nome dessa menina? Perguntei, embora já soubesse a resposta antes mesmo de Álvaro dizer. Clara. Ele pronunciou meu nome com uma firmeza que tirou qualquer dúvida restante. Minhas pernas enfraqueceram, e precisei me apoiar na cadeira próxima. A verdade era esmagadora. Eu era a criança sobrevivente. Minha vida inteira havia sido moldada pelas consequências daquele acidente, mesmo sem eu saber. Álvaro continuou, agora com um tom mais suave. Eduardo nunca parou de pensar em você. Ele queria se redimir, mesmo que fosse à distância. Ele financiou sua educação no orfanato e garantiu que nunca lhe faltasse nada. Quando soube que você se tornou enfermeira, achou que seria sua chance de se aproximar, mesmo que indiretamente. Eu estava tomada por uma tempestade de emoções, raiva, alívio, confusão.
tudo o que eu achava saber sobre minha vida havia mudado. Eduardo, o homem que eu mal conhecia, tinha desempenhado um papel crucial em minha história. Deixei a sala sem dizer uma palavra. Precisava de tempo para pensar. O que Eduardo fizera era imperdoável, mas ele também tentará reparar o dano, de forma tortuosa e indireta. Eu não sabia se poderia perdoá-lo, mas uma coisa era certa: minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias que se seguiram à revelação foram uma montanha-russa de emoções. Eu mal conseguia olhar para Eduardo sem lembrar de tudo o que ele tinha feito, e do impacto que isso teve na minha vida. Ao mesmo tempo, sabia que ele estava sinceramente arrependido e que seus atos de redenção, embora tortuosos, haviam me ajudado a chegar onde estou. Essa dualidade me consumia. Em uma tarde silenciosa, decidi que era hora de confrontá-lo pela última vez. Entrei em seu quarto sem anunciar minha chegada, encontrando-o sentado na poltrona de sempre, com o olhar perdido no horizonte. Ele parecia ainda mais frágil, como se o peso das últimas confissões tivesse drenado o pouco de energia que lhe restava. Eduardo, preciso de respostas. Não posso continuar aqui sem entender completamente o que você queria ao me trazer para esta casa, comecei, minha voz firme, mas carregada de emoção. Ele levantou os olhos lentamente, e a dor em seu olhar foi tão evidente que quase me fez recuar. Eu queria fazer algo certo, Clara, ele respondeu, pausando para respirar. Eu sabia que nunca poderia reparar o que fiz, mas precisava tentar. Quando soube que você havia se tornado enfermeira, parecia um sinal, uma chance de ajudá-la diretamente, de me redimir de alguma forma. E você achou que me trazer para cá, sem me contar nada, era o caminho certo? Perguntei, minha voz carregada de frustração. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu não sabia como contar. Não sabia se você poderia me perdoar. E talvez eu estivesse com medo de descobrir que você nunca me perdoaria. Aquelas palavras atingiram um ponto sensível em mim. A verdade é que eu não sabia se seria capaz de perdoá-lo. Mas também sabia que carregar aquele ódio comigo não traria meus pais de volta, nem mudaria o que aconteceu. Saí do quarto sem dizer mais nada, mas algo dentro de mim começou a mudar. Nas semanas seguintes, continuei cumprindo minhas responsabilidades, mas também comecei a pensar no que fazer com a verdade. Não podia mais permanecer naquela casa, mas também não queria partir sem deixar algo resolvido. Antes de ir embora, sentei-me com Eduardo uma última vez. Ele parecia ainda mais envelhecido, como se minha decisão de deixá-lo tivesse acelerado seu desgaste. Eu vou seguir meu caminho, Eduardo, disse, segurando sua mão. Mas quero que saiba que, de alguma forma, o que você fez, tanto o errado quanto o certo, me trouxe até aqui. Não sei se posso perdoá-lo completamente, mas vou tentar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não disse nada. Apenas apertou minha mão com a pouca força que tinha. Deixei a mansão com a sensação de que estava encerrando um capítulo importante da minha vida. Decidi usar o dinheiro que ganhei ali para financiar um projeto social em homenagem aos meus pais, ajudando crianças que, como eu, perderam suas famílias. O passado sempre estará comigo, mas agora, pela primeira vez, sinto que posso seguir em frente. Essa história nos faz refletir. Como você teria reagido no lugar de Clara? Será que teria coragem de confrontar um segredo tão doloroso, ou preferiria deixar o passado no passado? Eduardo errou, mas sua busca por redenção nos lembra que, mesmo nas piores circunstâncias, há espaço para tentar corrigir o que está ao nosso alcance. E Clara nos mostra que, mesmo diante da dor, o perdão pode ser o caminho para seguir em frente, mas isso depende de cada um de nós. Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e descobrir histórias tão emocionantes quanto essa. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais reflexões e relatos que tocam o coração. Obrigado por assistir, e até a próxima.